dia. A gente vai ter então para que a gente possa conversar sobre a prática referente ao processo civil, tá? A partir das 11 da manhã. Devem ter visto que eu coloquei lá no 3. O problema que a gente vai trabalhar hoje, tá? A gente vai começar, a gente vai ver durante esses 16 encontros que a gente vai ter, diversas peças que possam vir a acontecer dentro de um eventual processo, tá? A primeira peça que a gente tem dentro de um processo, quando a gente pensa na linha do tempo processual, né? O primeiro ato processual que a gente sempre tem é uma petição inicial. Então, não tem como a gente falar de processo sem pensar em uma petição inicial, sem pensar que esse processo ele comece em uma petição inicial. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente fala de processo civil, a primeira coisa que precisa vir à mente é essa linha do tempo que a gente precisa ter. Porque como a petição inicial é o primeiro ato processual que a gente tem num processo, a gente precisa lembrar, então, todos os outros atos processuais que a gente vai vir a ter, todos os outros atos processuais que vão poder existir, e aí a gente precisa entender que que esse pontapé inicial surge pela petição inicial. Uma coisa que é importante a gente lembrar, a petição inicial, ela não é um processo, tá? Quando a gente fala de petição inicial, a gente está falando do primeiro ato processual que é praticado pelo autor da ação. É esse o raciocínio que a gente precisa fazer, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma linha do tempo processual para que a gente, então, possa verificar o que a gente pode ter num processo, tá? Então, compartilhando aqui. A gente precisa entender o seguinte, então. Quando a gente fala em processo, quando a gente fala em linha do tempo, organograma processual, a gente tem vários tipos de nomenclatura que possam ser usados. A gente tem, então, uma petição inicial, que é trabalhada e configurada pelo artigo 319 do CPC. Então, toda a estrutura da petição inicial vai estar no 319, tá? Essa petição inicial, ela sendo apresentada, a gente passa a ter, então, um juízo de admissibilidade dela. Então, sendo feita a apresentação da petição inicial, o juiz vai analisar se essa petição inicial, ela pertence ao processo e ao procedimento que está sendo apresentado, vai verificar se essa petição inicial ela cumpre os requisitos do artigo 319, e tudo isso é feito por esse juízo de admissibilidade. Sendo feito esse juízo de admissibilidade, o juiz tem duas possibilidades. Ele vai poder deferir a petição inicial sendo deferida. A gente passa, então, por uma citação do réu, tá? Essa petição inicial, ela sendo indeferida, a gente tem duas possibilidades. O juiz pode determinar eventual emenda ou eventual aditamento nessa petição inicial, tá? Caso isso não seja feito, a petição, então, vai ser indeferida, sem análise de mérito, ou o autor pode apresentar apelação. Se ele não concordar com esse indeferimento, ele pode, então, apelar. O que é importante a gente relembrar? Que petição inicial, essa primeira fase processual, que é a fase postulatória, ela se encerra numa fase decisória, que é a sentença. Então, o indeferimento de petição inicial, ele é prolatado por meio de sentença. Então, uma vez que essa petição inicial ela seja indeferida, esse indeferimento é feito por meio de sentença. Por esse motivo que de sentença cabe apelação. Caso o juiz indefira a petição inicial e o autor opte por não fazer apelação, processo então extinto sem análise de mérito. Agora, se o juiz indeferir essa petição inicial e for apresentada a apelação, automaticamente fase recursal. O que a gente precisa relembrar? Que o juiz ele pode deferir eventual emenda nessa petição inicial. Então, se nesse juízo de admissibilidade for verificado
que essa petição inicial precisa ser emendada, então o juiz vai deferir o pedido de emenda, a emenda sendo realizada e estando em conformidade, a inicial é deferida, a gente passa para uma citação. Se porventura essa emenda não for realizada, processo extinto sem análise de mérito, tá? Nesse juízo de admissibilidade, nesse deferimento da petição inicial, o réu sendo citado, ele vai poder ser citado para uma audiência de conciliação, como ele vai poder ser citado para apresentar contestação. Se na audiência de conciliação não tiver acordo ou as partes não comparecerem, abre-se prazo para contestar. Ou a citação pode ser apenas para apresentação de contestação. Na contestação, o que cabe ao réu? A contestação ela está nos artigos 335 em diante do CPC, o 334 fala da questão de prazo dela, né? Então, relembrando que o prazo para apresentação de contestação é 15 dias. 15 dias a contar do quê? 15 dias a contar da realização da audiência de conciliação que não tenha resultado em eventual acordo, tá? 15 dias a contar da juntada do AR aos autos que determinou a citação, tá? Ou 15 dias a contar do pedido do réu para que não seja realizada a audiência de conciliação. Então, são esses os prazos que a gente vai ter, tá? O importante é a gente sempre lembrar que na contestação a gente tem prazo de 15 dias para que ela seja apresentada, tá? Em contestação, é a oportunidade que o réu tem de apresentar eventuais preliminares. Essas preliminares da contestação, que estão no rol do 337, elas sempre devem ser apresentadas antes do mérito dessa contestação. Por quê? Porque as preliminares são aquilo que fere o mérito, tá? As preliminares, elas são apresentadas antes, por quê? Porque caso as preliminares sejam aceitas, caso as preliminares apresentadas, o juiz veja, identifique um deferimento, automaticamente o mérito dessa ação vai ser prejudicado. O mérito dessa ação sendo prejudicado, a gente tem uma sentença sem análise de mérito. Por isso que contestação possui preliminar, e as preliminares são preliminares de mérito, tá? Tendo apresentada a contestação, e nessa contestação possuindo preliminares, a gente vai para providências preliminares. Então, o juiz vai analisar a apresentação dessa contestação, vai verificar se essa contestação é tempestiva ou não. O juiz vai observar se a contestação possui ou não preliminares que precisam ser analisadas de imediato. Caso nada disso seja encontrado, esse processo ele segue para o que a gente chama de fase probatória, que é a fase de produção de provas, tá? Se o réu não apresenta contestação, que é um outro caminho que a gente pode ter. Caso o réu não apresente contestação, vai ocorrer o fenômeno da revelia, tá? Quanto às alegações de fato. Então, a gente precisa entender o que é um réu revel e a gente precisa entender o que é um réu confesso. O réu revel é aquele réu que não apresenta defesa, tá? Então, ele não apresenta nenhum tipo de contestação ou nada para impugnar os fatos apresentados na inicial. O réu confesso é aquele que apresenta defesa, mas não comparece à audiência de instrução para a produção de provas, tá? Então, essa é a diferença que a gente precisa sempre enxergar. O réu que não apresenta contestação, ele é revel. Mas se ele comparecer na audiência de instrução, ele é confesso. Se ele não comparecer à audiência de instrução, ele é confesso. Réu, revel e confesso é aquele que não apresentou a contestação, também não compareceu à audiência de instrução, tá? Na inicial, cabe ao autor pedir a produção de provas, então o autor deverá especificar as provas que pretendem produzir, e na contestação também, tá? O réu pode pedir a produção de provas. Lembrando que ao réu é permitido contraprova. Mesmo que o réu seja revel, ele pode fazer produção de provas. O réu revel, ele pega o processo exatamente no ponto em que ele se encontra. Então, se esse processo ele já se encontra numa fase recursal, por exemplo, o réu revel vai seguir o processo dali para frente, tá? A gente, é claro, precisa identificar se teve uma sentença de revelia ou não,
Mas o réu, ele sempre vai aceitar, ele sempre vai dar andamento no processo no momento em que ele se encontrar. Então, se porventura esse réu, ele não tem apresentado contestação, então ele é revel nesse sentido, mas ele pode produzir provas. Então, ele pode pedir eventual contraprova nesse processo. Se a gente não tem provas a serem produzidas, ou se a gente tem uma eventual revelia, esse processo ele está maduro para julgamento. Então, o que a gente precisa sempre relembrar? Quando a gente tem uma fase postulatória, é quando a gente tem, então, petição inicial, quando a gente tem contestação, e a gente tem, então, essa fase de saneamento que vai acontecendo, sempre que o juiz pede para que esse processo seja chamado para analisar se as questões processuais estão certas, tá? O que a gente também não pode esquecer é que nesse processo a gente tem o momento da eventual conciliação. Em conciliação, esse processo pode ser encerrado caso seja identificado algum tipo de acordo celebrado entre as partes, tá? E o que a gente também precisa lembrar é que, caso não tenha esse acordo, o processo continua ainda dentro de uma fase postulatória. A gente passa por uma fase probatória quando a gente tem produção de provas. E os pedidos de produção de provas, eles precisam ser realizados tanto na petição inicial, como o pedido de produção de provas precisa ser realizado na contestação. Ficando, então, a cargo do juiz identificar se vai ser necessário ou não essa produção de provas. É o juiz que precisa identificar se esse processo está maduro para julgamento ou não, tá? Caso não tenha provas a serem produzidas, se identifica a não necessidade de produção de provas. Caso seja verificada eventual revelia, esse processo, então, ele pode ir para um julgamento antecipado de mérito. Julgamento antecipado de mérito, ele pode ser de forma parcial ou não, tá? Então, o que a gente precisa entender? Nesse julgamento antecipado de mérito, a gente pode ter uma sentença definitiva que gera uma apelação. O julgamento antecipado de mérito, ele acontece quando esse processo ele já está maduro para julgamento, é suprida a fase probatória, a gente não tem essa fase probatória e vai diretamente para uma fase decisória. O julgamento antecipado parcial do mérito são decisões parciais que geram decisões interlocutórias. Então, se eventualmente eu tenho algum pedido a ser feito, nesse caso, a gente vai ter, então, essa decisão parcial de mérito. Se eu tenho uma justiça gratuita que eu pedi, e essa justiça gratuita, ela foi indeferida, ela é indeferida por decisão interlocutória. Então, de decisão interlocutória, vai caber agravo de instrumento, tá? E aí, quando eu tenho uma sentença definitiva, eu vou automaticamente ter uma apelação. Eu tendo, então, petição inicial, eu tendo contestação e eu tendo produção de provas, eu tenho 3 fases, né? Quer dizer, eu tenho 2 fases. Eu tenho uma fase postulatória e uma fase probatória. Se for verificada a necessidade de uma produção de provas, essas provas serão produzidas em audiência de instrução e julgamento, aonde vai ser feita, então, a colheita do depoimento das partes, autor e réu, e também vai ser feito a oitiva de testemunhas, tá? Sendo passado, então, por essa fase probatória, a gente entra numa fase decisória, que é a fase da sentença. E na sentença, a gente pode ter, então, sentença com mérito ou sem mérito, artigos 485 e 487 do CPC. Sendo produzida a sentença, a gente pode ter um pagamento espontâneo por parte daquele que foi condenado. Caso a gente não tenha um pagamento espontâneo, a gente pode ter um cumprimento de sentença, ou se enxergar uma necessidade de modificação de sentença, de anulação ou de reforma dessa sentença, a gente entra numa fase recursal. Então, o que a gente precisa lembrar? Terminando essa fase postulatória, a gente entra numa fase probatória, que é uma fase de produção de provas. Passando pela fase de produção de provas, a gente entra numa fase decisória, que é a fase de prolatação de sentença. Caso essa sentença não precise ser reformada, não precise ser modificada, se as partes entenderem que essa sentença ela é favorável,
então a gente vai entrar automaticamente num cumprimento de sentença ou num pagamento espontâneo. Caso as partes identifiquem que essa sentença ela precisa ser modificada, ela precisa ser reformada, porque eles não concordam com a decisão de primeira instância, então esse processo ele vai para uma fase recursal. Lembrando que no caso da esfera civil, a gente tem em primeira instância as varas cíveis e as varas de família. Em segunda instância, a gente tem o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em terceira instância, nós temos o STJ. E por último, nós temos o STF. Então, no nosso caso, a gente sai da vara civil e vai para o TJ em eventual recurso que precise ser formulado. Então, essa é a linha do tempo processual que a gente fala, tá? Essa linha do tempo, alguns chamam de organograma do processo, essa linha do tempo leva em consideração sempre esse caminhar do processo. Então, esse caminhar do processo precisa ser identificado. A gente precisa identificar em qual fase processual a gente se encontra. Identificando em qual fase processual que a gente se encontra, a gente começa, então, a dar entrada, a gente começa a verificar aonde que a gente está nesse processo. E aí, sempre, o primeiro ato processual vai ser sempre a petição inicial. Lembrando que atos processuais são sempre aquilo que acontece dentro do processo para que a gente possa ter, então, os devidos andamentos processuais. Quando a gente fala de atos processuais, a gente sempre vai ter os atos processuais que são praticados pelo autor, os atos processuais que são praticados pelo réu, a gente vai ter os atos processuais que são praticados pelo juiz e os atos processuais que são praticados pelo juízo. A gente tem diversos tipos de atos processuais, mas a intenção dos atos processuais é sempre fazer com que esse processo caminhe. Esse é o maior objetivo que a gente tem dentro desses atos processuais. Pois bem, o primeiro ato processual que a gente tem, então, é a petição inicial, tá? A petição inicial é o primeiro ato processual. Ato processual esse praticado pelo autor, tá? É o autor, então, que apresenta essa petição inicial e, como diz o Marcos Vinícius Rios, um processo, ele é formado, então, por diversos atos processuais. A intenção de um processo é sempre fazer com que a gente tenha, com que a gente provoque a inércia do poder judiciário. Essa é a intenção de um processo. Então, quando a gente fala de processo, a intenção do processo é provocar a inércia do poder judiciário para que a gente tenha de volta um direito material que eventualmente tenha sido ferido. Então, quando a gente fala de processo, a gente tem a aplicação da lei ao caso concreto. Essa que é a intenção de um processo. E aí a gente precisa lembrar de algumas coisas, né? A gente precisa lembrar que nós temos processo de conhecimento e processo de execução. É a primeira coisa que a gente precisa relembrar. Esse processo de conhecimento é aquele que reconhece o direito. Então, sendo reconhecido o direito, a gente tem sentenças onde a gente vai ter análise de mérito. No processo de conhecimento, a minha intenção é que o direito seja reconhecido, tá? Então, eu ainda tenho a figura de autor e réu, requerente e requerido. Eu tenho um direito material que foi ferido, na qual eu estou pedindo para que ele seja reconhecido de volta, e eu reconheço isso por meio de um processo de conhecimento. Um processo de reconhecimento, ele pode gerar uma sentença condenatória, uma sentença declaratória ou uma sentença constitutiva. A intenção sempre dos pedidos apresentados na petição inicial é que eles venham a refletir a minha sentença ao final. Então, sempre que eu faço os meus pedidos em petição inicial, a minha intenção é que esse pedido venha refletir a minha sentença posteriormente. Então, o que a gente precisa lembrar? Que eu tenho uma sentença condenatória, que ela gera uma situação obrigacional de dar, fazer ou não fazer, tá? Eu posso ter sentenças declaratórias, quando já existe o direito, mas eu preciso que ele seja declarado. Então, uma sentença declaratória, ela tem efeitos ex tunc. Por quê? Porque eu já tenho um direito,
Então, no caso da paternidade, eu já tenho o direito da paternidade, eu só preciso que ela seja reconhecida. E eu tenho as sentenças constitutivas, na verdade, a sentença constitutiva, ela é criada na intenção de desconstituir algo, tá? Então, o que seria o desconstituir algo? Eu tenho um casamento, mas eu quero que ele seja desconstituído para que seja constituído o divórcio. Essa que é a intenção da sentença constitutiva, tá? Depois disso, a gente tem um processo de execução. O processo de execução, eu já tenho um direito material reconhecido, que foi reconhecido lá no processo de conhecimento. No processo de execução, eu quero apenas a satisfação desse direito material. Eu quero apenas que seja cumprido esse direito material que já foi reconhecido lá no processo de conhecimento. No caso do processo de execução, a gente precisa identificar se nós temos um título judicial, que é o caso da sentença ou da decisão interlocutória. No caso de sentença e decisão interlocutória, a gente vai falar então em cumprimento de sentença. Se eu tiver um título extrajudicial, eu vou falar em processo de execução e posteriormente esse processo de execução se torna também um cumprimento de sentença. Lembrando que o cumprimento de sentença, ele é uma fase processual. Então eu tenho fase, como a gente já conversou, a gente tem fase postulatória, fase probatória, fase decisória, fase recursal e fase do cumprimento de sentença. Agora, quando eu tenho um título extrajudicial, eu preciso começar pelo processo de conhecimento, que esse título extrajudicial seja reconhecido para que depois eu possa falar em processo de execução. Um capítulo que foi retirado, um livro que foi extinto do Código de Processo Civil com a reforma de 2015 é o do processo cautelar. A gente não tem mais processos cautelares, o que a gente tem agora são tutelas. Essas tutelas, elas podem ter característica cautelar, como no caso aqui da tutela de urgência, ela pode ter característica cautelar, mas processos cautelares, eles não existem mais. As cautelares agora foram colocadas junto com as tutelas, tá? Então, a gente não tem mais processo cautelar. Uma coisa que é importante quando a gente vai fazer uma petição inicial é escolher a justiça. Para qual justiça esse processo vai ser direcionado? Esse é um ponto importante que a gente precisa verificar. Eu preciso identificar a minha justiça. Eu preciso ver aonde essa justiça vai ser identificado, tá? Então, quando a gente identifica qual que é a justiça, eu identifico para onde esse processo vai ser caminhado. Então, a gente precisa escolher a justiça. A gente precisa lembrar que o Poder Judiciário, ele possui justiças especializadas. Então, a gente tem a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Essas são justiças especializadas. E elas são consideradas especializadas porque elas cuidam de matérias em específico. Então, a Justiça Eleitoral vai cuidar somente de questões eleitorais, a Justiça do Trabalho vai cuidar apenas de questões trabalhistas e a Justiça Militar vai cuidar apenas de questões militares, tá? É isso que a gente precisa identificar. No caso da esfera civil, a gente trabalha com a justiça comum. Em alguns casos, a gente trabalha com a justiça federal, tá? Então, a gente precisa identificar aonde esse processo vai ser distribuído. Eu preciso identificar qual que é o objeto do meu processo, para que eu possa ver aonde vai ocorrer essa distribuição. Então, se é um processo que envolve, por exemplo, uma indenização de dano moral, a gente está falando de uma justiça comum, a gente está falando de primeira instância. Se é um processo contra a Caixa Econômica Federal, por exemplo, a gente está falando de justiça federal. Se é um processo que envolve um objeto eleitoral, justiça eleitoral. Se é uma relação de trabalho, justiça trabalhista. Se envolve militares, justiça militar. No caso da justiça comum, a gente tem então as varas cíveis, as varas de família, as varas criminais. Essa é a nossa primeira instância. A segunda instância é o Tribunal de Justiça, é o TJ. A terceira instância é o STJ e todos se encerram no STF, tá? Então, numa eventual fase recursal desse processo, esse processo vai poder passar por essas instâncias. Então, ele pode passar, na primeira instância, prolatada a sentença, a gente apresenta um recurso para a segunda instância. Tendo apresentado um recurso para a segunda instância,
que é o TJ, a gente vai ter, então, um eventual acórdão, e desse acórdão a gente vai para o STJ, tá? E aí, depois do STJ, a gente vai para o STF. Então, todas as justiças, elas possuem primeira, segunda, terceira e STF, tá? Então, são 3 instâncias e o STF. Todas as justiças possuem isso. Nós temos alguns processos que eles são de competência exclusiva do tribunal, como, por exemplo, um agravo de instrumento, ele é apresentado diretamente ao Tribunal de Justiça, porque é de competência originária dele. Então, por isso que a gente precisa identificar qual é o tipo de justiça, fazer essa escolha, para que o nosso endereçamento no momento da petição inicial, além de seguir as regras de competência, também sigam as regras de escolha da justiça. Depois, a gente tem uma divisão de procedimentos, tá? Então, a gente tem uma divisão de processo de conhecimento, processo de execução, e esse processo a gente precisa verificar qual que é o procedimento comum ou procedimento especial. O procedimento comum é a nossa regra, tá? Então, o Código de Processo Civil, ele trabalha com uma regra, e essa regra é que os nossos processos sejam de procedimento comum. No procedimento comum, a gente tem as ações indenizatórias, por exemplo, as ações de revisão de contrato, as ações que envolvam contratos, que envolvam a parte obrigacional. Tudo isso é discutido em processo comum, em procedimento comum. O procedimento especial, ele tem forma própria de ser trabalhada e ele também tem legislação própria. Então, no procedimento especial, a gente tem um rol de procedimentos especiais dentro do Código de Processo Civil. E aí, o procedimento especial, ele leva em consideração aquilo que a legislação própria determina, ou aquilo que o rol do procedimento especial determina. Então, a gente precisa identificar o nome da ação, que isso já está determinado dentro do próprio processo. A gente precisa identificar legislação própria para que isso possa tramitar. Então, quando a gente tem ação de alimentos, ação de locação, ação de demarcação de terras, ação munitória, ações de direito de família, como divórcio, ações sucessórias, como inventário, tudo isso procede e tudo isso tramita em procedimento especial. Tudo isso possui lei especial para que ele possa tramitar. Então, o procedimento especial, ele vai ter, então, lei própria, ele vai ter forma própria, e ele tem nome também já determinado pela própria lei, tá? Então, é isso que a gente precisa levar em consideração. Procedimento comum, nossa regra, tá? Procedimento especial são, então, as nossas exceções, e eles têm um rol próprio para que ele possa tramitar. Quando a gente vai montar uma petição inicial, a gente precisa lembrar das regras de competência. A gente precisa lembrar que a competência, ela é uma quantidade de jurisdição distribuída pela Constituição Federal ou por lei em determinados órgãos jurisdicionais. Então, a gente precisa sempre lembrar daquela velha frase de que todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência. A gente precisa lembrar das regras para a escolha dessa competência. Por quê? Porque a petição inicial, ela começa com uma regra de competência. O nosso endereçamento leva em consideração uma característica de competência territorial. A gente precisa identificar aonde esse processo vai ser distribuído para que a gente possa, então, identificar as questões de competência, da onde a gente vai fazer essa distribuição. Quando a gente fala de competência, a gente tem uma competência originária. Essa competência, ela é atribuída a um órgão jurisdicional de forma direta. Esse órgão jurisdicional é aquele que primeiro tomou conhecimento do processo, é um juízo monocrático. Então, quando eu distribuo uma ação para uma vara civil, por exemplo, esse juiz que recebe esse processo, ele tem competência originária. Então, se eu faço uma distribuição de uma ação de indenização para a primeira vara civil da comarca de Guarulhos, então, automaticamente, esse juiz que recebeu esse processo tem competência originária. A competência de jurisdição, ela é dividida entre as diversas justiças. Então, a justiça comum, a justiça federal e as justiças especializadas. Quando a gente faz essa divisão de justiça, nós estamos falando de competência de jurisdição.
Porque a competência de jurisdição, ela é dividida entre as diversas justiças que nós temos dentro do Poder Judiciário. A competência de foro refere-se a uma questão geográfica. E aí a gente não pode confundir foro e fórum. O foro é uma determinação geográfica. Então, a gente precisa identificar eventuais municípios que juntos formam um foro, ou determinados municípios que não possuem essa junção, que ele sozinho já tem condições de ser um foro. Então, a título de exemplo, se a gente pegar a região do ABC, São Bernardo, Santo André, São Caetano, eles são considerados foro. E nesse foro, nós temos fóruns. E o fórum é o prédio onde está localizado o Poder Judiciário. Então, quando a gente fala de foro, é essa divisão geográfica dentro do território nacional feito pela Lei de Organização Judiciária, a LOJ. Então, a LOJ que determina aonde que vai ser criado o eventual foro. Não se esquecer que na Justiça Estadual nós temos foros ou comarcas. Na Justiça Federal nós temos subseções. Então, na Federal, a gente pode denominar para a comarca de São Bernardo, para a comarca de Santo André, para o foro de São Bernardo, para o foro de Santo André. Na Federal, a gente vai determinar para a subseção de Santo André, para a subseção de São Paulo. O juízo, a competência de juízo, refere-se nas situações de matéria. Então, quando a gente tem dentro de um foro uma divisão de varas, a gente tem essas varas, elas são divididas por juízo. Então, eu tenho a vara da família, eu tenho a vara civil, eu tenho a vara do juizado especial civil, eu tenho diversas varas essas que estão dentro de um fórum esse que é um prédio localizado dentro de um foro. A gente tem competência recursal, que é quando a gente entra na fase recursal. Essa competência, ela é destinada a uma situação de pedido de reforma ou modificação de sentença. Então, sempre lembrando que quem prolata a sentença é o juiz de primeiro grau. Se eu preciso que essa sentença seja reformada ou anulada, a gente vai, então, apresentar um recurso para a segunda instância. Em segunda instância, prolatado, acórdão. Se eu não concordar com o acórdão de segunda instância, eu vou apresentar, então, um recurso para a terceira instância, que essa terceira instância também vai prolatar um acórdão. E se eu ainda não concordar com a terceira instância, eu vou apresentar um recurso para o STF, que também vai prolatar um acórdão. Então, a situação recursal, ela sempre vai fazer uma modificação da decisão prolatada pela instância inferior. E aí a gente não pode confundir foro, que é essa divisão territorial, fórum, que é o edifício, comarca também pode ser conhecida por foro, lembrando que dentro da Justiça Federal nós temos as subseções. A competência, as regras de competência, elas podem ser modificadas. Nós temos modificação de competência. Quando que a gente vai falar de modificação de competência? Quando a gente tem, então, as competências absolutas, a modificação de competência absoluta ou a modificação de competência relativa. A absoluta é aquela que deriva de lei, não pode ser modificada pela vontade das partes e precisa seguir o rol do artigo 62, pessoas, matérias e funções. Quando a gente tem determinada pessoa, por exemplo, uma autarquia, eventualmente essa ação poderá ser proposta na Justiça Federal, tendo em vista a autarquia. Com relação à matéria, a gente vai ter de observar o que está sendo julgado. E aí, o que está sendo julgado? Se é de matéria específica desse julgamento. Então, quando eu tenho, por exemplo, um processo trabalhista, esse processo trabalhista, ele precisa ser julgado pela Justiça do Trabalho, por uma vara trabalhista. Então, dessa forma, a gente precisa identificar qual que é a matéria que está sendo julgada. A gente tem que levar em consideração isso. Quando a gente fala de pessoas ou de matéria, a gente não tem uma modificação de competência. Não tendo uma modificação de competência, porque deriva de lei, automaticamente a gente não pode, então, modificar. Eu não posso querer que um processo trabalhista seja julgado, por exemplo, por uma vara civil, tá?
E aí a gente teve função. Quando que a gente vai falar de função? A gente fala de função referente às atribuições que estão sendo realizadas. Quando a gente fala de função, a gente fala de função referente à função que essa pessoa esteja exercendo. Então, quando a gente fala de pessoas, a função que essa pessoa está exercendo, a gente precisa observar aonde que essa ação vai ser distribuída. Se a gente pensar, por exemplo, em uma pessoa que esteja exercendo a função de governador, que esteja exercendo a função de vereador, que esteja exercendo a função, por exemplo, de um diretor ou algo do tipo, essa pessoa exercendo essa função, automaticamente a ação vai ter que ser proposta aonde essa pessoa exerce essa função. Então é isso que a gente precisa levar em consideração, tá? Então a função que está sendo exercida por essa função, tá? E aí a gente precisa lembrar o seguinte: essa modificação de competência, a gente sempre vai levar em consideração, então, pessoa, matéria e função. PMF, tá? Então, PMF, trata-se de competência absoluta, tá? Que não pode ser modificada pela vontade das partes. Ela só pode ser modificada, então, por questões legais, tá? Ela deriva de lei e, por esse motivo, não pode ser feito nenhum tipo de modificação. Depois, nós temos a competência relativa, a modificação de competência relativa. A modificação de competência relativa, ela pode ser modificada pelas partes. As partes podem querer essa modificação de competência, tá? Então, deriva de uma conveniência das partes. Nesse sentido, a gente tem o artigo 46 do CPC, a título de exemplo, vamos colocar assim. No artigo 46 do CPC, a gente tem, então, aquelas pessoas, a gente tem aquelas situações em que as partes optam por uma modificação de competência, tá? Que é a modificação de competência relativa. Exemplos que a gente pode ter que o artigo 46 traz: a questão de território e de valor de causa, tá? Quando que a gente fala de território ou competência de foro? Normalmente é quando a gente tem as cláusulas referentes à eleição de foro, tá? Então, cláusula de foro de eleição em um contrato, ela refere-se a essa modificação de competência referente a territorial. Então, vamos pensar assim, eu tenho um contratante morando em São Paulo, eu tenho um contratado em Minas Gerais e eu tenho um processo sendo celebrado no Rio Grande do Sul. As partes podem denominar aonde esse contrato vai ser discutido, caso seja necessário, tá? E a gente também tem as situações de valor de causa. O valor de causa, ele envolve o juizado especial cível, que é a Lei 9.099 de 95. Quando que a gente fala de JEC? O JEC, ele só aceita ações até 40 salários mínimos, tá? Ações acima desses valores não podem ser propostas no JEC. Então, ações até 40 salários mínimos, a gente pode apresentar no JEC. Como eu também posso apresentar na vara comum, posso apresentar na vara cível. Eu não sou obrigada a propor no JEC. Então, território e valor de causa são situações que pode ocorrer uma modificação de competência, tá? Então, a gente tem aí a TV, que envolve território e valor de causa. Com isso, a gente vai relembrar uma situação referente à estrutura da petição inicial. Como que essa petição inicial ela precisa ser trabalhada, tá? A gente precisa lembrar que a petição inicial, a gente precisa identificar o endereçamento dela, então eu preciso ver o juízo dessa petição inicial, a quem ela é dirigida, tá? Por isso que eu preciso relembrar das regras de competência, tá? Então, para que juízo essa petição inicial ela vai ser dirigida? E aí eu preciso identificar endereçamento. Lembrando sempre que essa ação ela é dirigida a um juiz de direito, tá?
da vara da família ou da vara civil, e aqui a gente tem uma competência material, referente quando eu determino que é uma vara civil ou uma vara da família, e uma competência territorial quando eu determino para qual comarca ou para qual foro essa ação está sendo distribuída, tá? E aí aqui eu coloquei também um exemplo quando a gente tem para a vara criminal ou quando a gente tem para a vara federal. E no caso da federal, a gente não tem foro, não tem comarca, a gente tem subseção. Depois que a gente tem o endereçamento, a gente tem o que a gente chama de preâmbulo, tá? O preâmbulo, então, é a qualificação da parte, tá? É no preâmbulo que a gente segue o inciso 2º do 319, onde a gente vai determinar quem é autor, quem é réu, a gente vai determinar o nome da ação, a gente vai qualificar as partes, tá? Lembrando que a gente tem que seguir os quesitos do 319, acrescentando nacionalidade e também acrescentando o RG das partes, tá? Então, é no preâmbulo que a gente qualifica partes e é no preâmbulo que a gente também qualifica qual é a ação que está sendo proposta. É no preâmbulo que a gente identifica se nós estamos falando de petição inicial de procedimento comum ou se nós estamos falando de procedimento especial. Depois do nosso preâmbulo, a gente tem os fatos, tá? Os fatos, na verdade, é aquilo que o nosso cliente nos conta, né? Os fatos é a história que a gente vai narrar para o juiz, determinando qual é o direito material que eu quero de volta. É isso que a gente faz nos fatos. Lembrando que nos fatos, a gente precisa trocar o nome do autor e réu por requerente e requerido, tá? Porque no direito civil é dessa forma que a gente trabalha, o autor e réu ele é muito mais para o direito penal, tá? Então a gente tem que trabalhar aqui com requerente e requerido. Primeira coisa que a gente precisa identificar. Nos fatos, a gente não coloca determinação legal, a gente não coloca legislação. Nos fatos, a gente conta a história. Então, a gente conta que a gente estava andando pela Avenida X, e aí o carro veio, abarroou na nossa lateral, causando, então, determinados danos, fazendo com que eu ficasse sem trabalhar porque eu estava sem o carro. Então, é isso que a gente narra nos fatos. Nos fatos é aquilo que a gente quer, tá? E depois dos fatos, a gente tem a parte do direito. Aí, no direito, sim, a gente faz o que a gente chama de subsunção, tá? Subsunção do fato à norma. Então, é na parte do direito que eu vou colocar tipificação legal, que eu vou colocar doutrina, que eu vou colocar jurisprudência. É na parte do direito que eu vou mostrar quais são os dispositivos legais que embasam aquilo que eu estou pedindo, tá? A gente não pode misturar fundamentação legal com fundamentação jurídica. Fundamentação legal é dispositivo legal. Fundamentação jurídica é o meu raciocínio lógico jurídico para que eu tenha chegado àquela conclusão. Depois de fatos, depois de direito, a gente tem os nossos pedidos, aquilo que eu disse no começo. Os nossos pedidos nada mais são do que aquilo que vai refletir na nossa sentença. É aquilo que eu quero na minha sentença, tá? Isso é feito nos pedidos. Quando que a gente apresenta pedido? O nosso pedido ele vem depois dos fatos, tá? O meu pedido ele precisa ser expresso, certo e determinado. Então, eu preciso determinar qual que é o valor, eu preciso determinar o que eu quero. Eu não posso deixar nada a critério do juiz. Sempre sou eu que tomo essas decisões, tá? O meu pedido, como ele reflete a minha sentença, ele pode ser para condenar, para declarar ou para constituir algo. Então, ele sempre vai refletir o que eu quero na minha sentença, tá? O pedido precisa ser certo, expresso e determinado, com algumas exceções. A gente tem pedidos implícitos. Pedidos implícitos são aqueles que eu não coloco, mas o juiz já sabe que ele precisa conceder, como, por exemplo, correção monetária e juros, tá? Pedidos genéricos, eles fogem à regra e não devem ser feitos, tá? Eu não posso fazer um pedido assim, quero uma condenação em dano moral, ficando a critério do juiz o valor da condenação, tá? Eu preciso determinar qual que é o valor dessa condenação. Posso ter pedidos cumulados, então se eu tiver um nexo causal
entre esses pedidos, eu posso fazer vários pedidos no mesmo processo. Então, eu posso, no mesmo processo, pedir dano moral, dano material e lucros cessantes. Eu posso, no mesmo processo, pedir uma eventual tutela e um pedido principal, tá? Então, eu posso acumular esses pedidos. E eu posso ter pedido alternativo, eu quero que seja feita uma coisa ou outra, tá? Então, eu também posso ter esses pedidos alternativos. E essas daqui são exceções ao pedido expresso certo e determinado. Como que fica esses pedidos na petição inicial? Então, depois da parte do direito, diante do exposto, requer. Primeira coisa, que todos os pedidos apresentados sejam julgados totalmente procedentes, tá? E aí, depois a gente vem que seja declarada a paternidade, que o réu seja condenado ao pagamento de indenização. A gente precisa identificar o que a gente está pedindo. Lembrando que pedido é tudo aquilo que é de direito material. Pedido é tudo aquilo que é de direito material, tá? Sempre lembrando disso. Porque a gente precisa separar pedido de requerimento, tá? Uma situação que o 319 não traz, mas que a jurisprudência e a doutrina traz, são os pedidos de justiça gratuita e audiência de conciliação, tá? Pedido de justiça gratuita e de audiência de conciliação, eles têm de ser apresentados antes dos requerimentos, antes dos pedidos, tá? E é importante que a gente coloque esses parágrafos pedindo essa justiça gratuita, se for caso de justiça gratuita, tá? Ou informando que está sendo feito o recolhimento das custas e apresentar essa audiência, esse pedido de audiência de conciliação. E aí a gente tem requerimentos. Requerimentos é tudo aquilo que é de direito material. Então, pedido de citação do réu, que a justiça gratuita seja concedida, que seja realizada a audiência de conciliação, que seja feita publicações em nome de determinado advogado, tá? Então, tudo isso é feito em requerimentos. Requerimentos é tudo aquilo que for de direito processual. Pedido é tudo aquilo que for de direito material. E a gente precisa fazer essa divisão na peça por questões técnicas, tá? Essa divisão precisa ser feita. Provas. As provas, elas não são nem de direito material e nem de direito processual. Por esse motivo que a gente tem um tópico à parte para as provas, tá? Então, pedir que todos os tipos de provas admitidos no direito sejam produzidos, para que a gente não tenha uma preclusão de provas e não possa produzi-las posteriormente. E aí, por último, a gente tem valor de causa, que segue as regras do artigo 292 do CPC e encerramento. Uma petição inicial bem elaborada, ela leva, então, os seguintes tópicos. A gente tem endereçamento, preâmbulo, depois nós temos dos fatos, do direito, pedido de justiça gratuita ou informação disjuntada de guias, audiência de conciliação, requerimento, que é tudo aquilo que é de direito processual, pedidos, que é tudo aquilo de direito material, valor de causa e encerramento. Eventuais tutelas que sejam apresentadas, essas tutelas, elas são apresentadas antes do direito. A gente tem dos fatos, posteriormente a gente tem as tutelas, se for um processo com pedido de tutela, tá? E aí, algumas observações que eu deixei aqui. Para um eventual exame de ordem, a gente não pode se identificar, porque se a gente se identifica, a petição ela está zerada, tá? Informações que a gente não possua, a gente vai sempre utilizar traços ou a gente vai utilizar espaços que fiquem em branco, tá? Não se esquecer de fazer os espaçamentos devidos, tá? E não fazer nenhum tipo de identificação do processo. Eu deixei aqui no sistema um problema para que ele seja resolvido, referente à construção de uma petição inicial, que vai ser formulada. Nessa petição inicial, a gente vai precisar identificar quem são as partes desse processo, é a primeira coisa que a gente precisa identificar. E a gente também precisa identificar eventuais tipos de tutela que precisam ser apresentados e qual que é o tipo de indenização que vai ser apresentado, tá bom? E a gente corrige isso na próxima aula. Beijos e bom descanso!